Sejam bem-vindos ao Elo Dental Cast, 25º episódio. Quem diria que a gente ia chegar, né, amor? Tão longe, depois de praticamente um ano de podcast, depois de um breve intervalo aí de carnaval. Estamos de volta, estamos com tudo, se Deus quiser, e será um ano espetacular. E para começar, não começar o ano, porque a gente já gravou no começo do ano, mas agora pós-carnaval, para começar efetivamente o ano, temos um convidado aqui muito legal. E eu estou hoje, mais uma vez, é claro, com a minha esposa, Mara Guiar. Eu já pensei que você tinha esquecido de me apresentar. Quase, Sejam quase. bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Elo Dental Cast. Mais de um ano de episódios. Esse é o 25º episódio e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje estamos aqui com um colega ortodontista que é referência na área dele. E Gustavo vai fazer a apresentação aqui de Dr. Ranieri para vocês. Ranieri Souza, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ranieri é dentista pela UFRN, é especialista em ortodontia pela BO do URN, tem mestrado na São Leopoldo Mandique em ortodontia, atua na clínica privada há mais de 25 anos e é coordenador do Desk Natal, da SBO Digital. Um projeto bem legal, que já tive a oportunidade de participar algumas vezes. É um projeto que tenta solidificar ainda mais a odontologia digital na nossa região. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Lara, pela participação. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês e não posso deixar de parabenizar pelo pioneirismo, né, de um projeto desse, que deve sim receber o apoio Muito de obrigada. todos nós, tá? Então, para mim, eu tenho total sintonia com esse projeto de vocês. Coisa boa, a gente fica muito feliz, amigo. E a gente queria dizer à nossa audiência que hoje a gente resolveu fazer desse podcast um tema que a gente acha super relevante, que é como será a odontologia do futuro e quais as habilidades os profissionais devem ter para se manterem atualizados, se manterem com um sucesso, tá? Então é sobre isso que a gente vai abordar, é sobre essas inovações tecnológicas que estão dominando a nossa área e que não devem ser colocadas de lado. Pelo contrário, a gente deve olhar para elas e deve buscar estar sempre antenado. Então, para começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse brevemente aí um pouco da sua história, da sua trajetória na odontologia. Eu sei que é uma trajetória de muito sucesso, de muita referência aqui na nossa região. Então, conte como é que foi seu início, como é que você chegou até 25 anos de muita clínica aí. Ah, bacana. A minha paixão pela odontologia começou dentro de casa, né? Meu pai, Vicente de Paula, ele era professor de prótese, né? Prótese total na faculdade. Não sei se vocês foram aluno deles. Não foram, né? Mas ele era professor da universidade e também tinha um consultório muito forte, trabalhava muito no consultório particular e ele levava muito trabalho para casa, para a parte laboratorial. Ele gostava muito da parte laboratorial. Gostava muito de fazer a demoflagem, né? Tudo isso ele fazia. E a gente observando em casa o exemplo, né, de papai, né, que como diz aquele ditado, né, o exemplo arrasta. Não só eu, mas os meus dois irmãos, eu sou o mais novo. Os meus dois irmãos, eles foram arrastados, né, para essa profissão de odontologia que nos deixa muito feliz e grato, porque a gente sabe que nós temos totais condições de mudar para melhor a vida dos nossos pacientes. Eu comecei a estudar na UFRN, né? Sempre tendo o meu pai e meus irmãos como referência, né? Porque, de fato, eles me davam esse privilégio de tê-los como exemplo. Tive uma vida acadêmica dentro da faculdade já, uma vida acadêmica muito dinâmica, então eu não era apenas aluno de odontologia, eu soube também que você também se envolveu com o centro acadêmico. Eu fui presidente, com muito orgulho, da 7ª JUORN, um evento muito grande, muito bacana, que a gente fez no Hotel Pirâmide na época. O Hotel Pirâmide era um dos melhores hotéis de Natal, se não for o melhor na época, e sempre envolvido com isso. Depois eu entrei na especialização em ortodontia. Um resumão aí para a gente começar. E quando a gente fala disso, que você fala que participou de grêmios, né, de centros acadêmicos, eu acho que isso já até demonstra, e eu acredito muito nisso, que hoje, para a gente ser um profissional de sucesso na nossa área, não basta a gente saber muito tecnicamente. A gente tem que ser bom também em se relacionar, em fazer networking, em conversar, Exatamente. em gente gosta de gente, né? Exatamente. E eu acho que, apesar da gente falar muito sobre tecnologias,
Eu acho que uma das principais habilidades que a gente precisa ter para ser um profissional de sucesso é ter a capacidade de se comunicar Isso. bem, de se relacionar bem. E é bacana esse seu histórico justamente que reforça isso. Isso. Às vezes, Gustavo, eu sou. Algumas pessoas vêm falar comigo, pô, Ranieri, você se expressa tão bem de frente para as câmeras e tal. E muitas vezes, muitas pessoas não sabem que eu, inclusive, já tive uma banda de forró. Não sei se vocês sabem disso. Que você teve a banda, não, mas já tivemos a oportunidade de ver você tocando. Pois é. E assim, um projeto que durou 4 anos, né, de muita diversão e tal. Muita gente dizia, pô, o que é que esse bicho está fazendo de uma banda de forró? Às vezes meus pacientes questionavam, né, mas a gente sabe que Deus ele vai dando sinais para a gente na nossa vida e a gente vai sentindo aqueles sinais. E hoje eu tenho a plena certeza de que a banda de forró ela veio para me ajudar nessa capacitação, não só de animar, de jogar um projeto que eu tinha, né, uma certa aptidão musical que eu tinha para a banda de forró e detalhe, hoje, com muito orgulho, né, e a gente toca na missa, né, nas missas lá da nossa paróquia, a gente tem um trabalho muito forte, a gente é da pastoral da música. E hoje eu sei que a gente está nesse projeto da música, da pastoral da música, a banda ajudou muito nisso aí. Então tudo está conectado. Tudo é um elo. Tudo é um elo. Por isso que o Exatamente. nosso podcast chama-se Elo Dental Cast. Tudo é um elo. Porque tudo é um elo. Ranieri, a gente se conhece, eu acho que a primeira vez que a gente se conheceu, eu era recém-formada, né? Eu fui participar de um curso, acho que do Toerte, né? Que ele ele estava começando a trazer para diversas cidades, para expandir pelo país ali, aquele o trabalho dele. E eu vi que e eu sei que você seguiu aí nessa jornada, estudou, fez mestrado na área depois. E passou por muitas mudanças, né? A ortodontia evoluiu muito rápido nesses últimos anos, não só a ortodontia, mas como todas as áreas da odontologia. E aí a primeira pergunta que a gente quer fazer a você, queria que você falasse um pouco sobre isso, é como você vê o futuro daqui para frente, né? Está havendo uma digitalização da ortodontia, da odontologia como um todo, com scanners, com o uso de softwares. Como é que você vê agora esse futuro daqui para frente? Olha, a digitalização é uma realidade na odontologia, já é presente, mas ainda é futuro. A gente sabe, sobretudo com a IA agora, né? A IA cada vez mais se fortalecendo, a digitalização é uma realidade na odontologia e é um futuro. Agora, a ortodontia, eu acredito que quando a gente fala em digitalização na ortodontia, a gente pode levar, eu já até fiz uma postagem sobre isso, a equívocos e a inovação. Então, equívoco é a gente achar que a digitalização, ser digital na ortodontia, é apenas achar que é trabalhar com alinhador. Tá? Eu penso que não é isso. Ser digitalização na ortodontia é muito mais do que isso. Sobretudo na questão do diagnóstico. E às vezes eu falo isso, diagnóstico, né, para as pessoas, eu penso que às vezes poxa, a pessoa olha para mim com aquela cara assim como se o diagnóstico é como se o diagnóstico já fosse uma questão já resolvida. E não é. A partir do momento em que a gente sai do mundo 2D, sai das radiografias e entra no mundo 3D e estuda efetivamente a tomografia, o que o paciente tem, isso vai nos abrir muitos horizontes. Inclusive, com a relação com a gente falando em futuro, outra palavrinha que eu acho que é muito importante na odontologia, que é a integração. As especialidades, elas precisam trabalhar integradas. Infelizmente, isso não é só mérito da odontologia, a medicina também tem isso. Quantos de nós, às vezes, não vai a um médico, que ele só vê a gente sob a ótica daquela especialidade e a gente sai com mais dúvida do que quando entrou. Uhum. Nem indicar, ele nos indica às vezes, né? Então, essa abertura no diagnóstico na ortodontia, no meu caso, fez com que eu sentisse a necessidade de integrar melhor e eu me posicionar melhor dentro de uma clínica integrada, entendeu? Então, antigamente, os casos vinham dos meus irmãos, que são reabilitadores, já vinham montados. Ranieri, você consegue corrigir esse giro aqui ou consegue verticalizar esse dente? Se eu dissesse que não, rapaz, aqui vai ter... Não tem problema, a gente resolve. Eles iam, tratavam do jeito dele. Hoje, a maioria dos casos que a gente trata lá de forma integrada passam por mim, pela ortodontia. Tá? Então, a gente mudou
totalmente, eu não tenho dúvida de que essa mudança iniciou no diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, eu acho interessante esse gancho que você levantou, porque eu acho que a odontologia digital como um todo, ela facilitou muito esse diagnóstico. Ela facilitou muito essa integração, porque antes, como é que a gente via um paciente, muitas vezes, né? Um modelo de gesso na mão, É, uma panorâmica que a gente olhava para cima, né? exatamente. Até brincando, mas e muitas vezes é verdade. E a gente não conseguia ter aquela visão tridimensional do paciente. A gente tinha uma visão muito bidimensional, muito limitada. Quando a gente passou para o 3D, seja na ortodontia, seja na reabilitação, seja na pério, seja em qualquer área, a gente conseguir, imagine só, criar um crânio 3D do paciente e conseguir ver, visualizar em todos os sentidos. E isso, como você muito bem falou, não é mais o futuro, já é presente. Isso. Claro que precisa-se investir em conhecimento para chegar nesse ponto, né? E Exatamente. como você investiu no seu mestrado, Isso. acredito que talvez aí o mestrado foi que abriu mais essa porta de diagnóstico 3D para você, não é isso? Gustavo, na verdade, em 2011, eu estava com uma paciente no meu consultório com um sério problema. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia ortognática e começou a recidivar. E eu liguei para o cirurgião, não, vamos reoperar, foi só uma questão da ATM, reoperou esse caso. 4 meses depois, essa paciente voltou a recidivar. Então, eu não fui a um nem dois, eu fui a vários cursos, né? Porque eu sempre investi muito em cursos. E colegas renomados. E eles olhavam assim a radiografia panorâmica e diziam assim, Ranieri, tem alguma coisa aqui no côndilo, mas esse caso é reoperar. Eu ia reoperar a paciente pela terceira vez, aquilo ali, não sei se certamente vocês, pela experiência também que já tem, que eu tenho certeza que tem, já acordaram de noite preocupado com um determinado caso. Né? Com certeza. Esse foi um dos casos que tirou muito a minha noite de sono. Né? Até que eu recebi um convite para participar de um curso de ERT aqui em Natal. E foi quando ali eu vi um diagnóstico diferente. E eu saí de lá Decidido. já sabendo o que era que a minha paciente tinha. Encaminhei ela para um reumatologista, ela tinha uma degeneração, tá? Ela tinha uma doença reumatológica, tá? Que estava degenerando os côndilos dela. Agora, em 2011, isso pouco se falava. Tá? E foi daí que eu disse, a partir de agora, eu vou investir no diagnóstico, eu vou mergulhar nesse mundo. Aí, engraçado é que eu tinha acabado de fazer um curso, eu tinha ido 7 vezes a Brasília, fazer um curso com um determinado professor aqui no Brasil, tinha ido a Brasília, e eu disse, pronto, agora eu não vou mais estudar, agora eu vou ganhar dinheiro no consultório. Pedi para sair da aeronáutica, eu era da aeronáutica, estava no 5º ano da aeronáutica, eu disse, não, agora eu vou sair da aeronáutica e vou cuidar do meu consultório. O que é que acontece? 2 meses depois eu estava entrando em mais um curso, que simplesmente eu ia cursar 10 anos, foram 10 anos ao todo. Tá? Até 2021, eu terminei o mestrado em 2021. Entendeu? Ou melhor, um pouquinho antes de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Eu terminei o mestrado na segunda-feira depois do carnaval. Um pouquinho antes, 15 dias antes da pandemia. Então foram 9 anos aí de busca, né? De investimentos. Às vezes a gente quer o resultado rápido, né? E Deus vai dizendo pra gente, a coisa não é tão assim. Vamos aos pouquinhos. E aí a tecnologia, então, possibilitou esse diagnóstico 3D, né, que você faz Isso. dentro da ortodontia e que mudou a sua visão global, assim, do paciente, de olhar, então, lá no processo de vocês, o diagnóstico de tratamentos que precisam de reabilitação, de multidisciplinas, começa com você. Porque, por exemplo, é mais comum começar pelo reabilitador e o ortodontista fazer, como você disse, fazer o que o reabilitador pede para Isso. poder encaixar. Então, vocês acabaram invertendo aí um pouco essa ordem com esse diagnóstico 3D. Isso. E o engraçado é que hoje eu tenho uma mentoria online, né? Eu dou curso e tal. E eu digo sempre para os alunos, né? Quando eu estou numa conferência e tal, eu digo, ó, quem aqui é ortodontista que trabalha em uma clínica integrada e não está recebendo pacientes do reabilitador, você está perdendo de ganhar dinheiro. Tá? Porque você é ortodontista e não está recebendo, e isso é muito comum. Sim. O reabilitador dizia assim, eu vou mandar para ortodontia,
para durar não sei quanto tempo, né? E também, às vezes a pessoa tem uma realidade diferente, não trabalha numa clínica integrada, trabalha num consultório, mas numa cidade pequena, e eu pergunto, lá deve ter um reabilitador de nome. Por que você não faz um tratamento, indica o paciente para ele, uma determinada situação que tem essa integração? Eu tenho certeza que quando ele receber um paciente com aquela condição, ele, por reciprocidade, ele vai mandar um paciente para você. Então, às vezes, a gente se limita, né, e começa a valorizar mais os obstáculos, as dificuldades e as oportunidades assim na cara da gente. Né? Isso é uma coisa que acontece. Isso é uma habilidade do futuro e do presente, na verdade, né? Isso. É você buscar não focar no problema, mas focar na solução. E você traz isso que eu acho muito legal, porque a nossa audiência, ela de boa parte é de pessoas recém-formadas. Então você trouxe 2 pontos aqui muito interessantes. O primeiro é que nada é rápido. Nada de valor é rápido. Leva-se tempo, você passou 9 anos para fazer um mestrado e realmente buscar esse conhecimento. E ao mesmo tempo também falou algo muito importante sobre esse diagnóstico integrado para que você nunca perca as rédeas do tratamento. Por exemplo, tratamento quando é colocado numa mesa com profissionais, eu acho que a forma mais rica de se debater é você trazer especialidades diferentes Isso, e falar de um caso. isso. Quando a gente tem ferramentas tecnológicas, melhor ainda, porque a gente consegue colocar isso no 3D, no computador, fazer simulações, fazer setup digital, que é uma inovação da ortodontia, fazer um encerramento de diagnóstico, Isso. integrar tudo isso, melhor ainda, mas essa busca sempre por estar atento a essas inovações, estar atento a essas novidades e nunca se colocar como digamos, secundário ao tratamento. Mas, pô, você é orto, quem aqui é orto, quer fazer ortodontia, você tem que se posicionar como alguém que pode verificar essa questão da deformidade do paciente, uma questão mais óssea que está influenciando, uma ATM que está errada, um diagnóstico melhor para uma cirurgia ortognática, que às vezes o cirurgião tem um olhar mais cirúrgico. É normal, cada área tem Isso. seu olhar. Isso. E aí a gente trazer isso de forma integrada de fato, é uma habilidade necessária para um profissional de sucesso, que é o nosso tema aqui do nosso podcast de hoje. E sempre, Gustavo, o foco é o melhor para o paciente. O melhor para o paciente. Esse é o foco. Como é que você vê, Ranieri? Eu acho que existem tecnologias que já estão consolidadas, mas ainda não estão disseminadas. Na odontologia, de maneira geral, o que você pensa de fato, assim, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Quais são as áreas que serão mais afetadas, né, nesse seu olhar? E claro que é uma questão de cogitar, né? Pô, imagina a odontologia. Você imagina que o robô vai substituir, por exemplo, o dentista? Não, isso não. Aí não tem. Graças a Deus, não. Nós estamos salvos disso aí. Nós estamos salvos disso aí. Eu acredito. Mas assim, quais são as mudanças que você acredita que são os próximos passos? Por exemplo, um exemplo. Há 5 anos atrás, eu ainda recebia documentação física, a pasta. O paciente ia no centro radiológico, fazia documentação, vinha com a pasta para mim. Há 5 anos atrás, eu ainda tinha isso. Então, hoje, eu não recebo mais exame físico. Então, houve essa mudança de digitalização de exames. Então, aí depois, moldagem, o molde eu também não recebo, porque é todos os meus pacientes fizeram escaneamento 3D, então eu tenho os arquivos disso tudo. Então, isso foi uma mudança, a primeira mudança, vamos dizer assim, que acontece na digitalização de um dentista que trabalhava de maneira convencional e passa a ser digital, essa digitalização dos exames. Depois, o escaneamento. Eu uso o escaneamento tanto para moldar, para fazer diagnóstico, quanto para fazer um setup, para mostrar ao paciente como técnica de venda, como maneira de me comunicar bem para ele, melhor com ele. Então, eu consigo, ao longo do tratamento, escanear algumas vezes e ir mostrando a evolução, porque às vezes é muito comum o paciente, ao longo do tratamento, dizer... Não estou vendo resultado, aí eu vou lá, pego dois escaneamentos, sobreponho, mostro a ele, ó, a evolução é essa, o dente está desinclinando, esse espaço abriu, a mordida está mais larga, está mais para frente, mais para trás, enfim, eu consigo mostrar visualmente para ele. Então, essas são mudanças que aconteceram. Diagnósticos com tomografia, com medidas cefalométricas que a gente não conseguia fazer antes,
sem o auxílio de softwares especializados também é uma mudança. Que outras mudanças você vê aí para os próximos anos? Olha, eu vejo que as outras especialidades, por exemplo, a reabilitação oral, né, a dentística, a prótese, elas evoluíram muito nos sistemas adesivos, né? O implante evoluiu muito com relação ao próprio implante, né, ao tratamento de superfície do implante. A ortodontia, eu penso que vai melhorar muito quando ela se integrar de fato às especialidades. Quando a gente abrir esse olhar de que é por isso que eu acho que eu sou apaixonado pela ortodontia. Você imagina, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, inclusive, Gustavo. Você imagina a gente pegar um caso de reabilitação oral, né? E a gente conseguir, via digitalização, fazer o planejamento reverso. O implantodontista, normalmente, ele não quer mandar para o ortodontista. Aí ele indica para o ortodontista planeja o caso, colocando os implantes, planejando os implantes antes do tratamento. Esses implantes seriam usados como ancoragem esquelética para o tratamento, ele entregar o caso redondo para o reabilitador. Isso é muito bacana. Aí eu acho que o futuro, ele está aí, nessas integrações. Tá? O futuro está nessa integração. Essa melhor comunicação, né? A gente já falou tanto em outros episódios aqui no podcast que a comunicação é uma das habilidades mais importantes, né, para o sucesso de qualquer profissional, seja de que área for. E a comunicação entre profissionais interespecialidades, então você considera que seja a principal habilidade a ser desenvolvida nos próximos anos? Eu acho. E as outras soft skills, Ranieri, você acha que são importantes? Porque a gente até trouxe aqui, por exemplo, Luiz Henrique, né? E a gente falou sobre a importância de você saber se comunicar de oratória mesmo. Certo. Você que é, além de dentista, um empreendedor, né? Você tem uma família empreendedora aí de irmãos. Quais são as principais habilidades que você acha que ajudaram você, seus irmãos, seu pai, a construir essa clínica e conseguir se consolidar no mercado? Porque, assim, quem nos escuta, muitas vezes passou 5 anos estudando muito a técnica, mas faltam outras habilidades importantes para que ele, de fato, se consolide no mercado. O que mais você acha que é importante para um profissional do presente e do futuro? Olha, o que eu acho é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Muitas vezes a gente foca demais na profissão e esquece pilares importantes da nossa vida. Então, nós trabalhamos, muita gente fala de empresa familiar, normalmente fala de empresa familiar com vários pontos negativos, né? Como se fosse faz uma referência negativa à empresa familiar. Lá na clínica, nós temos, logicamente, como toda empresa, tem pontos a serem melhorados, muitos pontos a serem melhorados, mas nós trabalhamos em equilíbrio. Meu pai tem 83 anos, né? Está lá com a gente. Minha mãe, que não é dentista, está lá na clínica com a gente fazendo a recepção, tá recepcionando, acolhendo os pacientes. Então, esse equilíbrio, ele é um fator muito importante nosso, porque não é fácil você conviver em família, só pelo lado familiar. Imagine você conviver em família e em profissão juntos. São 3 irmãos, são 3 noras, né? São os pais, e a gente, graças a Deus, tem harmonia. Agora, a gente sabe disso, eu falei graças a Deus, a gente fala muito graças a Deus, mas é graças a Deus mesmo, porque todos nós temos essa fé, né? E essa busca de que não é só a profissão. A profissão é massa, é bacana, mas é só um dos pilares. A gente tem que ter equilíbrio. Ranieri, eu tenho uma dúvida. Eu acho que quando você e seus irmãos se formaram, o seu pai já tinha consultório. Já tinha clínica. Ele tinha uma clínica já grande como é hoje? Não. Meu pai, a clínica dele era aqui no centro da cidade, na rua João Pessoa, era um consultório pequeno. Pronto, então você e seus irmãos se formaram, e aí vocês hoje têm a Clínica Vicente de Paula, que é uma clínica enorme, é grande, né? São vários andares e tal, muito bonita. Como é a questão da administração? Como vocês aprenderam a gerenciar para que ela se tornasse uma clínica de sucesso? Quem foi que puxou aí? Você falou que sua mãe está na recepção, mas vocês têm alguém que tem essa visão administradora, que ensinou a vocês procuraram essas habilidades?
Ou tem alguém que faz essa parte administrativa? Ou como é que funciona lá? Porque vocês precisam de duas administrações, né? Como você mesmo falou. Não só a do consultório, mas a familiar integrada ali para Exatamente. que tudo funcione bem. Exatamente. Como é esse gerir? Olha, hoje nós trabalhamos com um modelo de negócio que aparentemente é arcaico, certo? Mas é um modelo de negócio que está funcionando há muito tempo e eu tenho certeza. Hoje a gente sabe que é um modelo de negócio que é o segredo do nosso sucesso. Sabe qual é? Cada um toma conta do seu consultório. A clínica, meu pai, nós somos em 4, né? Então a votação, a gente sempre se reúne e tem a votação, né? Mas a clínica, como se diz, a clínica mesmo, né? Parte, A parte comum comum, é administrada por papai, né? Porque a gente não pode tirar isso dele, porque ele gosta, é o prazer dele hoje, tá? Ele tá lá com a gente. Essa administração é perfeita? Não é, porque meu pai tem 83 anos. Mas eu vou tirar meu pai de lá? Não vou tirar. Seria a maior injustiça que a gente ia fazer disso. Aí, aos pouquinhos, com diálogo, com conversa, a gente vai chegando a esse equilíbrio e vai fazendo as modificações. Mas o segredo nosso lá é que cada um toma conta do seu consultório. Eu tenho o meu consultório, Claudine tem o dela. Hoje a gente vai ter que unir. A gente era pessoa física, agora vai ser jurídica. Então a gente está unindo as nossas empresas, né? Rodrigo tem um consultório dele, Daniela tem um consultório. Cada um tem a sua unidade de negócio, né? E alguns outros colegas. Nós temos outros colegas que trabalham lá que também têm a sua unidade de negócio. Na época, eu lembro que dizia-se muito, é bom trabalhar com porcentagem, tá? A gente até pensou e tal. Hoje, a gente acha que o modelo tá bom, tá bem lá. Porque a nossa vivência lá, a gente a gente ganha, né? O nosso sustento tá do nosso paciente. A gente entende que o nosso sustento é do nosso paciente e não da clínica de um modo geral, tá? Eu não sei se eu respondi ou enrolei, Não, mas é isso. respondeu. Trouxe a resposta. Não, respondeu. E é legal porque, assim, eu gosto muito de escutar um cara chamado Flávio Augusto, né? Sim. Da geração de valor. E ele fala que uma das coisas mais importantes de um negócio chama-se modelo de negócio. Então, eu até vi um dia desses que pegaram Rolex originais e colocaram numa banca numa 25 de março da vida. E viu como é que se dava a venda, né? E tinham os originais e tinham falsificados. E não houve diferença nenhuma. Não se comprou ou se vendeu mais por ser original e o preço era lá embaixo. Mas não foi valorizado. Porque o modelo de negócio estava errado. Então não adianta você ser muito bom em um lugar ruim, que não vai funcionar, e também não adianta ao contrário. E vocês trouxeram um modelo de negócio que é um tipo de modelo de negócio, que é um modelo de negócio mais familiar. A gente já passou por aqui modelos de negócio empresariais. A gente já teve um convidado que tem uma clínica que fatura 1,5 milhão por mês. 35 funcionários. 35 funcionários. E tá tudo bem, é um Tá modelo tudo de ótimo, negócio. Não existe o certo e o errado. Isso. Existem modelos de negócio diferentes. E é isso que é bacana. O podcast tem esse prazer de ter diferentes perfis aqui, porque cada um vai se identificar com um tipo de perfil. Às vezes quem está nos escutando tem um irmão, tem um pai que é dentista e não sabe, meu Deus, meu pai, será que ele quer que eu pague porcentagem para ele? Será que vai dar certo esse negócio? Pai, vamos conversar aqui, porque eu escutei lá no podcast do Elo que o pessoal do Centro de Paula, cada um cuida do seu e deu certo por muitos anos. Então é legal que trazem perspectivas diferentes. E a gente paga aluguel, a gente paga condomínio, tudo certinho. E dentro da administração do seu próprio consultório, cada um cuida do seu. Mas você já dedicou o tempo a cursos, né, nessa área ou não? Eu fiz já vários, mas em 2011 eu estava na base aérea de Natal, eu era da aeronáutica, e eu tinha a dúvida se eu já podia sair, se o meu consultório já me dava suporte para isso. Então, em 2011, eu disse, eu vou fazer um MBA e o meu objetivo era sair da aeronáutica, saber se eu podia sair. Então, eu entrei no MBA na UniRN, antigamente era Farne, né? E foi muito bacana. Todo sábado, de 15 em 15 dias, no sábado, o dia todo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes professores, inclusive o professor dava uma aula que encaixava no que eu queria, financeiro, por exemplo, Gabriel. Gabriel, você
faz trabalho de consultoria? Faz. Eu contratava ele para fazer a consultoria. Então, eu já tinha meus registros financeiros todos. Ele disse, não, me dê basta um ano. Ele calculou lá e disse, ó, você pode sair num cenário muito ruim, você vai ter prejuízo 6 meses. Mas eu acho que você não vai ter problema. E graças a Deus não tive. Mas aí foi quando eu tive essa outra mudança da abordagem odontológica e tal, né? Que de fato, aí foi uma outra história. Eu não esperava por isso. Tem que ser um podcast para falar só de ortodontia, né, Ranieri? Mas mudou a questão, influenciou na questão financeira também. Né? Quando eu mudei a parte ortodôntica, eu não esperava por isso. Não estava no meu planejamento, né? Aí mudou. Eu tive uma queda grande de faturamento nessa época. Aí vem a questão de casal, né? Você ser casal, você escutar da sua esposa dizer, pode ir, vai que eu seguro a onda, tá? E eu fui, graças a Deus, e hoje eu não me arrependo. Hoje, pelo contrário, eu faria tudo do mesmo jeito. Porque hoje eu estou colhendo os frutos. Né? Olha, 12, 13 anos depois, graças a Deus, hoje a gente está colhendo os frutos. Isso aí. É isso, e é nesse mesmo sentimento que eu até fiz meu mestrado também, né? Na hora viajar para São Paulo quase todos os meses, custo de passagem, o custo do mestrado, o custo de passar uma semana sem atender, às vezes mais um tempo E maior, a família. e a Deixar família. a família em casa. Não é fácil, mas é bacana porque é história para contar e todo esse conhecimento agora pode ser utilizado para muitos fins. Eu queria aproveitar esse gancho aí que ele falou de casal, né? Que esses dias eu estava ouvindo um podcast também falando sobre essa questão de trabalhar em família, né? De trabalhar em casal, de trabalhar em família. E muita gente, às vezes, quando eu digo assim, não, porque eu trabalho com o Gustavo, a gente fica junto o dia todo. E a gente diz, meu Deus, como você aguenta? Como é que vocês fazem? Como é que vocês dão conta? Meu Deus, vocês são maravilhosos, porque só vocês mesmo para conseguir. E eu não acho que seja assim. Porque se a gente é casal, se a gente escolheu estar a vida, a gente tem que crescer junto na vida. Tem que ser a pessoa que eu quero estar mais tempo. Se eu achar que trabalhar com ele vai ser um problema, tá tudo errado, né? Eu acho que a visão de família, a visão de casamento tá errado. Obviamente, nem tudo são flores, existem os atritos, existem as divergências de maneira de pensar, tanto dentro de casa, que é normal, entre um casal, quanto dentro do consultório. Mas é como você trabalha isso, como você lida com isso no dia a dia, que vai fazer com que haja sucesso ou não, né? E aí aqui a gente tem um exemplo de Dr. Ranieri com a doutora Claudine, que são um casal de dentistas, inclusive tem a mesma especialidade que eu e Gustavo, e que são um casal de sucesso, que chegaram num patamar profissional muito bacana, e eu falo, essa minha fala hoje aqui é para encorajar você que acha que é ruim trabalhar com o marido, que acha que é ruim ter o seu marido fazer a mesma especialidade, trabalhar na mesma profissão, né? E que isso seja um ponto negativo. Pelo contrário, para mim, eu acho que foi só coisa positiva. Assim, a gente nunca teve nenhum problema sério por conta da profissão. Nunca teve. Né? Pelo contrário, a gente sempre se impulsionou juntos aí. Um abraço, Claudine, né? Obrigado. Ela está assistindo, né? Ela tá assistindo. Meu amigo, você já tem 25 anos de atuação no mercado. Mas você também é uma pessoa muito atuante nas redes sociais. Você não viu essa inovação tecnológica como alguns outros colegas veem como algo ruim, algo que é uma exposição desnecessária. Qual é o seu olhar para as redes sociais? Como é que você vê esse marketing da rede social? Olha, a rede social é até um clichê isso, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu utilizo muito a rede social. Eu penso que é importantíssimo, o que eu acho que é importantíssimo é a gente saber separar as coisas, não se tornar escravo dessa ferramenta. Tá? Então eu utilizo muito, acho que é importante a gente falar a verdade, trabalhar com a verdade ali, a autenticidade. Eu não vou estar fazendo dancinha não tenho nada contra quem faz, pode fazer, mas eu acho que não é o meu estilo, né? Agora, utilizar a rede social para utilizar como meio de subterfúgio para conseguir se dar melhor em algumas situações, eu acho, e isso existe, infelizmente, né? Eu acho que isso não é legal. Mas é uma excelente ferramenta para a gente trabalhar assim, com certeza. Mas hoje ela é uma ferramenta de trabalho sua? Você tem captação de pacientes pela internet? Acha importante estar no ar? O meu trabalho no social é para aluno.
né? Eu trabalho voltado para aluno, Para né? dentista. Mas, indiretamente, eu recebo muitos pacientes. Os pacientes perguntam, às vezes indico também muitos pacientes para outros colegas. Então, eu trabalho focado em aluno e, assim, para mim, eu trabalho como uma empresa mesmo. Agora, às vezes, por outra, por exemplo, final do ano, tal, aí eu dou uma parada, tiro férias, né? Eu dei uma parada no final do ano. Final de semana, eu não gosto de estar expondo a minha família, tal. Às vezes sai uma foto ou outra, tal, mas eu não gosto de estar fazendo isso. Às vezes eu posto jogando bola, levo meu filho para jogar bola, às vezes eu posto, tal, que também tem que ter um Uhum, pouquinho, uhum. mas eu não me sinto escravo das mídias sociais. Mas eu acho uma ferramenta importantíssima. E encaro com muita responsabilidade de estar ali, produzindo conteúdo, procuro fazer o melhor possível, né? Quando tenho uma empresa contratada, já entrei com parcerias, né? Já tive empresas, sociedades com o pessoal do Rio de Janeiro, tal, e aí assim a gente vai aprendendo que também não é da noite pro dia, né, Gustavo? Você bem Uhum, sabe disso. uhum. Não é da noite pro dia. Essa questão da rede social é bom a gente repetir, né? Já foi um assunto que a gente já tratou também muito aqui no Elo, que não existe receita de bolo, né? Não existe certo e errado, cada um vai ter o seu estilo de aparecer e é totalmente possível separar a rede social, a parte de trabalho e a parte de lazer, porque muitas vezes as pessoas, você que está nos ouvindo, entende que quando a gente diz tem que estar na rede social, significa que você tem que expor a sua vida na rede social, falar tudo que você faz, aonde você vai, o que você faz com a sua família, e não é isso. Quando a gente fala de rede social, é falar eu sou do time que eu acho que tem que ter um pouco do lifestyle, tem que ter, porque isso conecta, né? Vai fazer com que o paciente se conecte com você, como pessoa, como profissional, mas é possível, é totalmente possível separar e fazer a parte profissional dentro da rede social. O que precisa ser feito, o trabalho que tem que ser feito, independente de você expor ou não. É possível fazer essa separação se você quiser, né? E aí existem os estilos de quem quer se expor mais, quem quer se expor menos, quem precisa, quem não precisa se expor, quem tem quem gosta, tem quem não goste. E aí, mesmo quem não gosta, o que a gente sempre fala é um trabalho, né? E vai trazer resultado. Uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Quando você recebe seu primeiro paciente vindo de rede social, de um trabalho que você vem falando, você fica, nossa, eu sempre falo para quem está começando, comece, faça, porque quando chegar o primeiro paciente, você vai ver, realmente funciona. Então vamos continuar aqui, é o gás que a gente precisa para instalar, né? Não, e outra coisa, a atenção mudou. Antigamente, a Total. novela da Globo, É. o Jornal Nacional, eram picos enormes de audiência. Eram toda a atenção, falando do Brasil mais especificamente, era focada na televisão tradicional. Hoje você vai para um aeroporto, você olhar ao redor, 80% está no celular. Então é sim uma ferramenta de trabalho. O dentista tem sim, na minha opinião, que estar atento e utilizar essa ferramenta a seu favor, seja para captação de alunos, né? Como eu também faço, meu Instagram ele é mais voltado para aluno, para dentista, aluno, do que para paciente final. Mas de forma indireta, eu recebo muitos pacientes que falam: "Ah, eu vi que você dá aula para dentista". Então isso cria uma percepção da autoridade Isso, que é verdadeira, não tem isso. nenhuma inverdade nisso. Mas aproveitando esse gancho, se você fosse, Renério, um reitor aí da universidade e pudesse mexer no curso de odontologia, Ah, o que é que você faria diferente? O que é que você mexeria? O que é que você colocaria? O que é que você removeria de uma grade da graduação da odontologia? olha, a UFRN, né, a Faculdade de Odontologia daqui, é uma faculdade sensacional, né? É uma faculdade eu admiro, eu gosto demais. Eu tenho muito orgulho de ter vivido aquilo ali. Mas claro que a gente percebe hoje, né, depois de uma caminhada que a gente percebe que existem gaps na formação. E um deles é a falta do aluno ele ter uma vivência do empreendedorismo, ter uma vivência do que é o aluno, normalmente, ele não sabe como é administrar um consultório, não sabe o que é uma conta a receber, ele confunde lucro, né, apurado com lucro. Ele acha que ele vai terminar hoje e amanhã ele já vai estar comprando um carro zero e depois já está comprando um apartamento do melhor que tem. E assim, porque as mídias sociais às vezes confundem a visão de um aluno, que só vê coisa bonita às vezes, né? Então eu acho que essa mexida era fundamental.
Tá? A gente concorda totalmente, né? A gente fala muito sobre isso aqui também, né? Com certeza. Eu acho que o nome dos podcasts surgiu muito disso, né? É um elo, a profissão é um elo. São habilidades que estão interconectadas que são fundamentais. Então, a habilidade de empreender, a habilidade de gerir, a habilidade de fazer o marketing de forma correta, de forma ética. Ele fala muito aqui, se o bom profissional, seu caso, por exemplo, não se mostra na rede social, ele dá espaço para o mau profissional se mostrar. Exatamente. Se a gente não ocupar o nosso espaço de direito no palco da rede É. social, a gente dá espaço para aquele profissional que não percorreu o caminho, que não estudou, que não se capacitou, e a gente acaba deixando os nossos pacientes à mercê de profissionais que não têm essa ética e essa busca pelo conhecimento. Então, a gente fala muito que tudo está relacionado e um profissional não pode achar que só ser bom tecnicamente é importante, é fundamental. Não. Só isso não basta. Você precisa ser também bom de comunicação. Você precisa saber se comunicar. Você precisa saber fazer marketing. Você precisa saber de gestão. Você precisa saber O básico digital. de RH, de conversar, de contratar, de demitir, de orientar, de capacitar uma equipe, que vocês têm equipe lá, tenho certeza. Então, todas essas habilidades, tudo isso faz parte de um profissional completo e de sucesso, seja no presente, seja no futuro, independente da era, isso aí vai ser importante. Um detalhe importante, Gustavo, que você abordou no começo, é a questão do propósito. A gente estava conversando aqui, você falou do propósito em dar um curso e tal, né? E para a gente descobrir o que é que a gente está fazendo aqui na vida, né? Isso é uma pergunta que tem gente que passa uma vida todinha e não sabe para que está aqui, né? Então, o autoconhecimento também, a busca pelo autoconhecimento, eu acho que é muito importante também. E muitas das vezes, ou seja, ou melhor, na maioria das vezes, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional. Então, hoje em dia, a pessoa fazer terapia não é coisa de doido, porque a pessoa vai encontrar, vai encontrar respostas que normalmente ele não encontraria, com a ajuda, inclusive, de um profissional. Então, muitas vezes a pessoa precisa trabalhar também. Tá? Eu acho que isso também é importante para um profissional do futuro. É a Cuidar, mentalidade, né? cuidar de si, né? Da Isso. sua saúde como um todo, tanto física quanto mental. A Isso. gente, inclusive, já trouxe também até psicólogo aqui no aqui no podcast para falar sobre isso, de como o profissional deve se enxergar de uma maneira completa, né? Como um ser humano completo que precisa estar bem, sã, com saúde e ativa para poder cuidar. Afinal de contas, a nossa profissão é cuidar do outro, né? Isso. E que se você não ouviu, escute, inclusive. O De Débora episódio Sampaio. com Débora Sampaio, ela falou sobre o uso excessivo de telas, tanto em adultos quanto em crianças, né? E ela falou desse cuidado da cabeça, para cuidar bem do outro, né? Ficou muito legal esse episódio. Então, se você não está aqui escutando esse episódio e não escutou ainda o de Débora, escute que vale cada centavo. Eu quero fazer uma pergunta para o ortodontista. Vai lá. Posso fazer? Vou reformular aqui uma das perguntas que o Gustavo tinha colocado na pauta, que é a seguinte, Ranieri. Hoje em dia a gente sabe que em toda esquina tem uma especialização, né? Um curso de especialização, principalmente de ortodontia, que eu acho que é um dos mais procurados, não sei. Mas assim, tem dezenas de turmas de ortodontia acontecendo só aqui em Natal atualmente, né? Em vários centros de especialidade. Então, o dentista precisa tomar muito cuidado para se destacar, para não ser só mais um. Só mais um ortodontista, né? E aí vamos tentar mudar aqui um pouco a pergunta. Se seu filho fosse ser dentista, fosse fazer ortodontite, pai, quero ser ortodontista, que conselhos você daria, que cuidados você diria para que você ficaria atento para que ele precisaria tomar para não ser só mais um, para ser um ortodontista de sucesso, para ser responsável tecnicamente? Obviamente isso vai de escolher um bom curso ou não, né? Porque existem cursos bons, cursos ruins, claro. Mas que conselhos você daria a seu filho, a um aluno ou a um aluno que está saindo agora da faculdade e quer ser ortodontista, mas não quer ser só mais um no meio de tantos? Olha, ao sair de um curso de especialização, vocês certamente sabem disso, porque vocês estão em constante busca. A gente tem que ter a consciência de que a gente não está formado. Ali é que vai começar a carreira. Ali é que vai começar o aprendizado.
E às vezes a gente acha que porque fez um curso num determinado local, tal, tem muito nome e tal, né? Acha que está formado, tá? E não busca a inovação. Então, a ortodontia que eu fiz um bom curso de ortodontia, excelente curso. Eu sou da BO também. Pois fiz é. a BO também. Pois é, eu fiz um excelente curso de ortodontia, mas eu sabia que eu tinha que buscar. Eu reconhecia que. E eu tenho certeza que todo curso de especialização é assim. Então, o conselho que eu daria para o meu filho ou para qualquer recém-formado, né? Meu amigo, não pare. Não pare. Você já tem que ter ali um financeiro já separado para investir em curso, em passagem aérea e tal. Agora tem que fazer, assim, o interessante é você fazer do limão a limonada, né? Por exemplo, eu agora vou dar um curso em Palmas, né? Em maio agora. Eu vou levar minha esposa, tá? Vou levar a Claudine, porque aproveitar. Vou a Imperatriz no Maranhão. Eu já fui a Imperatriz várias vezes, nunca levei ela. Mas agora eu vou levar, porque isso a gente termina fazendo do limão a limonada. Isso é um bom conselho, viu? Levar na mulher. Quando puder. Excelente Curso, conselho, quando- excelente conselho. Excelente Gustavo. conselho, muito bom. Né? Excelente conselho. É isso. E uma próxima pauta aqui, que nosso tempo já está se esgotando, passa rápido. Ei, Já temos aí aproximadamente 50 minutos de podcast. É, quem está começando agora na profissão, além de ter que estudar muito, que isso aí eu acho que é quase que uma verdade absoluta para Isso. todas as áreas. Qual o segundo conselho? Vou apertar mais você. Qual o segundo conselho você daria para o seu filho para ele se destacar no mercado? Segundo conselho que eu vou dar para o meu filho. Meu filho, não invista só no conhecimento de odontologia. Eu não sei se era isso, mas eu diria, viva, seja você, não se preocupe com a opinião dos outros. Parece fácil, né? Parece Não fácil. é não. É muito difícil, tá? E tenha fé, meu filho. Tenha fé, porque as dúvidas, os obstáculos, eles sempre vão existir. As dúvidas sempre vai ter. Mas quando a gente tem um caminho a seguir, o caminho da... Às vezes eu vejo muita gente dizendo assim, eu estou criando meu filho para o mundo. Né? E outra vez eu vi uma pessoa dizendo assim, que eu achava aquilo ali meio... Eu crio meu filho para Deus. Eu acho que aí, quando a gente cria um filho para Deus, ele vai desbravar o mundo da maneira correta. Eu penso assim. Dentro dos valores que vocês acreditam Isso. que Deus manda. Muito bacana. Então, amigo, eu sei que você ministra diversos cursos. Quem quer lhe encontrar? Como é que faz? Qual o curso que você está ministrando atualmente? Para a gente aqui, quem se interessou mais e quer saber mais, encontrar você, o que você aborda, faça seu. Então, hoje eu tenho, Gustavo, um projeto chamado Mentoria Remodelar. Essa mentoria ela tem várias formas digitais, né? Tem online. Normalmente é um acompanhamento. A pessoa tem toda uma plataforma com aquelas aulas gravadas. Então, eu gravei várias aulas. Você também passou por isso. Ficar de frente para a câmera para gravar. E a gente tem um acompanhamento quinzenalmente, né? Quinzenalmente a gente entra e discute casos. Normalmente as pessoas que entram nesse curso têm uma tendência a vir fazer uma mentoria VIP comigo. Então passam 3 dias comigo lá na clínica, onde trabalha não só a parte teórica, mas a parte prática, dobra de fio, cirurgia de mini placa e tudo. Hoje eu tenho um projeto muito bacana lá em Imperatriz, no Maranhão, distante, o voo é cansativo, mas é muito legal. Eu me sinto muito, muito gratificado em estar lá. É aquela história do propósito, né? E lá a gente tem um curso, que é um curso, inclusive, com atendimento clínico. Então teve um dia lá que a clínica lá estava colocando mini placa, que eu trabalho com mini placa, em 8 pacientes. Então esse dia, poxa, eu saí de lá realizado. Então tem esse projeto da mentoria Remodelar e tenho também cursos de imersão. Então agora a gente está em negociação para ir para Palmas, como eu falei, e para Imperatriz. Então fiquem atentos ao Instagram do Dr. Ranieri para saber quais são os cursos que vão vir aí. Ele vai colocar lá, não vai, Ranieri? Qual é o seu Instagram? Ranieri_Souza Ortodontia. Ranieri_Souza Ortodontia. Meu amor,
E aí? Pergunta final? Quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que a gente abordou Abordou toda a nossa pauta aqui. Eu faria um podcast com o Ranieri falar só de ortodontia, que a gente ficou aqui, ó, se coçando a de gente ortodontia, de deslizou para falar, deslizou para falar. Mas será um prazer voltar e falar. Para mim é um prazer. Tuas ordens. Mas, gente, muito obrigado por quem ficou até aqui nos escutando. Obrigado, Ranieri, pela sua presença. A gente sabe que seu tempo aí é valioso, você tem pacientes para atender, tem a família, então estar aqui realmente engrandece muito o nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos escutou até agora. Quem quer lhe encontrar, meu amor, como é que faz? Quem chegou até aqui através do Dr. Ranieri, o meu Instagram é Lara Aguiar M. Lá vai ter também muita ortodontia, vai ter um pouco do dia a dia, porque diferente de Ranieri, eu posto dia a dia, tem um pouco da blogueiragem lá no meu Instagram. E é só me encontrar lá que a gente conversa. Meu amigo, seus agradecimentos finais e fica aqui, de fato, o nosso enorme gratidão pela sua presença. Gustavo e Lara, eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz em ser convidado para participar aqui, né? Haja vista que vocês, até me sinto assim, que vocês convidaram grandes nomes aqui para vir aqui. E você é um grande nome lisonjeado em estar aqui. Agora, o meu propósito de vida, a gente falou em propósito aqui, é ajudar as pessoas por meio dos meus talentos e da sintonia gerada pela causa. Então eu tenho total sintonia nesta causa de vocês aqui, de divulgar isso aí. Então, para mim, estar aqui é um privilégio e um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Ranieri, pela sua presença. E para você que chegou até aqui através do nosso amigo Ranieri, não me conhecia, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo muito sobre odontologia digital, sobre gestão, tem elo, tem família, tem um pouquinho de tudo. E se você gosta muito desse assunto, você pode escrever aqui embaixo, ou se estiver no YouTube, ou você pode mandar um direct no Instagram, Close Friends, e eu coloco você no meu grupo VIP fechado, gratuito. É um grupo que eu tenho agora só sobre odontologia digital, e eu posto todo dia conteúdos de muito valor lá. É um grupo fechado, mas que eu consigo falar mais, destrinchar mais todos os meus bastidores da odontologia digital. Então, se você se interessou, escreve Close Friends ou no YouTube ou manda um direct no Instagram, que eu coloco você no meu Close Friends, é gratuito, e lá você vai ter conteúdos já gravados no meu Instagram e você vai assistir conteúdos diários aí de muito valor. E o Close Friends dele tá bombando, tá, gente? Tá muito rico. Não é porque eu sou a esposa dele, não, que eu vou fazer propaganda, não. Mas, assim, tem muito conteúdo bacana. E se você não tá, só você é quem não tá. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.